O fim de temporada se torna uma loucura para todos os clubes, principalmente envolvendo a janela de transferências que se abre no final dessa temporada. E dessa forma, o Flamengo pode tirar um titular importantíssimo do time do técnico Eduardo Cudê para 2024. A gente fala também sobre a quitação das dívidas que o Inter fez nesta semana com Victor Cuesta, Edenilson e Nico Lopes. O Inter ainda devia valores aos 3 jogadores que já deixaram o Internacional algumas temporadas atrás. A gente fala sobre a ótima rodada atrasada do Campeonato Brasileiro para o Internacional. O Colorado deixou de perder posições na tabela e começa de fato a preparação para encarar o Bragantino no final de semana. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre a possibilidade de saída de um titular do técnico Eduardo Cudê para o Flamengo. A gente vai falar sobre a quitação de dívidas importante que o Inter fez nesta semana e os mais de 400 milhões em dinheiro novo, que é dessa forma que o pessoal tá chamando essa grana que vai entrar no Beira-Rio para a próxima temporada. A gente fala muito também sobre a rodada positiva atrasada do Campeonato Brasileiro. O Inter não perdeu posição e a gente tem mais detalhes para trazer. E a gente vai falar muito sobre o Internacional nesse início de 23 de novembro de 2023, desta quinta-feira aqui no canal. Mas antes disso, já dá tua força, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que é muito importante para dar essa força, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para tu ser notificado de quando tiver vídeo. 2 vídeos em média por dia, às vezes 3, quem sabe até mais aqui no canal. Então ativa o sininho, manda o link do vídeo para amigos, família, enfim, sintam-se à vontade. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o oferecimento de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveitando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet para brincar no teu primeiro depósito. Botei 100 pila, ganhei 120 para me divertir lá em KTO.com, ganhar mais graninha, quem sabe dobrar, triplicar, quadruplicar esse valor, mas com moderação. Vai lá para te divertir e, claro, brincar e ganhar um dinheiro na KTO, tá certo, pessoal? Bom, vamos falar do Internacional, porque, e aí eu quero começar aqui, o Internacional, nesse momento que eu tô gravando e publicando esse vídeo, está treinando com portões fechados, mais uma vez no estádio Beira-Rio, por conta das enchentes aí que incomodaram, atrapalharam, assolaram aí todo Rio Grande do Sul. O CT do Internacional, o CT Parque Gigante, também foi atingido por essas enchentes e por isso o Inter está treinando já há 2 dias no estádio Beira-Rio, assim como hoje treina no Beira-Rio o grupo de jogadores com portões fechados. Começa não, né? Já começou a preparação, mas agora se intensifica ainda mais a preparação para encarar o Bragantino, jogo no domingo, 18h30, no estádio Beira-Rio. O Internacional nesse momento, rapaziada, é 13º colocado com 43 pontos. E ontem quase perdeu essa 13ª colocação, quase caiu para a 14ª colocação. Por quê? Tivemos uma rodada atrasada que foi cumprida ontem por Cruzeiro e Vasco. Agora, os dois clubes, assim como o Inter, têm 34 jogos disputados nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco e o Cruzeiro empataram em 2-2. Em determinado momento, o Vasco saiu vencendo, o Cruzeiro virou o jogo, e aí o Vasco empatou e ainda teve um gol anulado no final do jogo, quase que o Vasco ganhou. Se tivesse vencedor, Cruzeiro ou Vasco, como os dois abriram a rodada com 40 pontos, os dois teriam a oportunidade de passar o Internacional, o que não aconteceu. Os dois ficam nos 41 pontos, 15º e 16º. E por que isso preocupa tanto o Inter? Não só em relação a Z4, porque o Z4 que importa para o Inter hoje é o Bahia, que é o 17º com 38,5 de distância do Inter. Mas porque 15º e 16º colocado no Campeonato Brasileiro não pegam vaga para a próxima Sul-Americana. E não dá para o Inter ficar fora até de Sul-Americana, né? O Campeonato Brasileiro do Inter já está muito ruim. Já não vai mais brigar, já não briga mais por Libertadores, por vaga na próxima pré ou fase de grupos de Libertadores. Não dá para não ter vaga nem na Sul-Americana, então 15º e 16º hoje, Vasco e Cruzeiro. O Inter não pode ficar nessas posições, tem que ficar dali para cima, do Santos 14º para cima, onde está, por exemplo, na 13ª colocação. E pode se distanciar mais do Fortaleza, tá? Porque o Fortaleza tem uma rodada a menos. O Fortaleza vai cumprir essa rodada hoje às 7 horas da noite contra o Botafogo. O Inter entra em campo, aí não tem rodadas atrasadas, né? No domingo, como eu disse, contra o Red Bull Bragantino. Tá certo, pessoal? Bom,
Vamos avançar nas informações do Inter aqui no canal. Eu destaquei, o Inter treina agora pela manhã, se prepara para encarar o Red Bull Bragantino no domingo, vive a expectativa pela situação do Vitão, que no penúltimo treinamento, sem ser no de ontem, no outro, no primeiro que foi no Beira-Rio, depois da enchente no CT Parque Gigante, o Vitão teve um desconforto na parte fechada do treino, na coxa, e por isso preocupou a todos. Ontem fez parte da atividade ali, aquecimento com bola normal, depois trabalhou de forma separada. É uma dúvida para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Se não jogar o Vitão, joga possivelmente o Igor Gomes, que joga desse lado direito da zaga, e o Nico fica no banco de reservas. O Rocher tá voltando da seleção. Olha só, olha a lista de retornos, o tamanho da importância dessa lista de retornos no Inter. O Rocher tá voltando da seleção uruguaia, o René voltando de lesão na coxa esquerda, o Johnny recuperado de entorse no tornozelo direito e o Ener Valencia recuperado de desconforto na coxa direita. 4 retornos, tá? 4 retornos importantíssimos: Rocher, René, Johnny e Ener Valencia. Essa dúvida do Vitão, Arangues e Alan Patrick estão suspensos, não vão para essa partida. As dúvidas de fato estão nessa posição do Vitão e também lá na frente quem joga na vaga do Alan Patrick, se joga Pedro Henrique ou Luiz Adriano, tá certo, pessoal? Bom, vamos avançar aqui, antes de falar de informação de mercado, uma informação bem importante que foi confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos ontem na entrevista que ele concedeu na Rádio Bandeirantes. Estava lá hoje, inclusive teremos uma entrevista com o Roberto Melo, candidato da Chapa 2 à eleição no Internacional, candidato à presidência do Inter, e vamos ter o mesmo tempo de entrevista. Tivemos 42 minutos ontem com o candidato à reeleição Alessandro Barcelos, teremos os mesmos 42 minutos hoje com o Roberto Melo. Mas o presidente Alessandro Barcelos trouxe uma informação bem importante ontem nessa entrevista. O Inter terminou de quitar 3 dívidas nesta semana com jogadores, que inclusive passaram recentemente pelo Inter. O Inter ainda tinha que quitar a dívida com o Victor Cuesta. O Inter, quando contratou ele, pagou $2 milhões em 4 parcelas de $500 mil, 6 milhões e meio pela cotação do dólar na época, 6 milhões e meio de reais por 50%, e ainda pagou um valor no outro ano para comprar mais uma porcentagem do passe do Victor Cuesta. O Inter ainda devia umas parcelas, tudo quitado já com o Victor Cuesta. O Inter ainda tinha dívidas com o Edenilson. O Inter devia parcelas da compra do Edenilson para o Udinese da Itália. E o Inter também devia para mesmo o Udinese da Itália algumas parcelas do Nico Lopes, atacante uruguaio, revelado lá no Nacional do Uruguai, jogou muito bem uma Libertadores do Nacional, depois foi para a Europa e veio para o Inter. O Inter pagou 36 milhões de reais pelo Nico Lopes, ainda devia algumas parcelas, mas agora esses 3 jogadores, Cuesta, Edenilson e também o Nico Lopes, tiveram já o Inter suas dívidas quitadas com o Independiente, que estava ameaçando ir na FIFA, o Independiente de Avejaneda, do Victor Cuesta, e também com a Udinese por conta das compras do Edenilson e do Nico Lopes, tá certo? Pra gente fechar, pessoal, mercado de transferências. Inclusive, ontem eu trouxe um vídeo, ontem à noite, recomendo que vocês assistam, sobre mais uma proposta milionária que o Inter recebeu pelo David. E sim, existe a possibilidade do Inter recusar qualquer proposta e utilizar o David ano que vem, seja com o Kudê ou outro treinador. Eu trouxe isso no último vídeo aqui. Trouxe sobre o real interesse e possibilidade de proposta do Inter pelo Daverson. O que eu ouvi da direção do Internacional sobre esse assunto, sobre a atual direção e também a oposição de Roberto Melo. Os dois lados gostam muito do Daverson. Então, confiram o último vídeo que vale a pena, tá certo? Mas vamos falar sobre outra informação de mercado, que é uma informação trazida pelo Vene Casagrande, tá? O principal setorista hoje, um dos principais setoristas de Flamengo lá no Rio de Janeiro, trouxe que o Maurício, meia do Internacional, foi mais uma vez oferecido ao Flamengo. Não é a primeira vez que a gente traz isso aqui. O André Curi, que é representante do Maurício, é um dos maiores representantes, agentes de futebol do Brasil e do mundo. Todo mundo sabe, ele participou da negociação do Neymar com o Barcelona, então é um baita empresário, tem muitos contatos e muitos jogadores, inclusive no Internacional. Ele já havia oferecido o Maurício para o Flamengo em outra oportunidade. Ele quer a todo custo vender o Maurício. E aí eu vou trazer aqui essa forçada de barra do Curi, porque vamos lá. O Inter tem 50% do Maurício, os outros 20% são do Deportivo Brasil, clube de empresários, onde forma jogadores, como foi com o Maurício, e os outros 20% eram do Cruzeiro, que foram passados por uma dívida para o André Curi. O Cruzeiro tinha uma dívida com o empresário André Curi, que é empresário do Maurício. O Maurício surgiu no Cruzeiro, e o Cruzeiro passou esses 20% para o André Curi. Os outros 5% são do jogador. Então,
Os outros 10%, perdão, são do jogador. Então é 50 do Inter, 20 do Curi, 20 do Deportivo Brasil e 10 do jogador. Essas são as fatias do Maurício. O Inter estava imaginando pegar 10 milhões de euros só pela sua fatia, os seus 50%. Mais uma vez o Maurício foi oferecido para o Flamengo. Não é a tendência que saia negócio, mesmo que o Flamengo queira, porque o Inter não quer vender para nenhum clube do futebol brasileiro, quer vender para a Europa e quer pegar pelo menos esses 10 milhões de euros pelos 50% que tem do Maurício. Ele até teve uma oferta de 7 milhões de euros do Red Bull Bragantino na última temporada. Essa oferta chegou, essa proposta, papel timbrado, chegou na mesa do Inter e também dos empresários do próprio André Curi, representante do Maurício, e não saiu negócio, pelo valor e por ser para um clube brasileiro, mas a tendência é que o Maurício seja vendido só ano que vem. O Inter ainda quer dar uma segurada no Maurício, pelo menos até o meio do ano que vem. A ideia, pelo menos, do presidente Alessandro Barcelos, vai depender agora também das eleições, tá certo? Tu ficaria com o Maurício? Venderia ele mesmo que pro Flamengo? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.